crise, eu acho que é uma crise porque as gerações se sucedem. Né? Eu acho que a memória é curta, no fundo é isso. Mas também se a humanidade ficasse, se os mercados ficassem temendo sempre a próxima crise, eu acho que nós não teríamos evoluído e chegado onde chegamos. Né? Eu acho que toda a construção da intermediação financeira, dos sistemas financeiros e tal, passou necessariamente pela ideia de assunção de riscos, né? A questão de assumir risco e tal. Então, eu acho que não se pode minimizar o risco de crises, mas não se pode também ter uma atitude eu vou usar uma palavra meio forte aqui, uma atitude de covardia, esperando que a crise vai acontecer. Certo? Eu acho que faz parte dos ciclos, as crises se repetem, há uma sucessão de períodos aí de bonança, períodos de crise, etc. Eu acho que essa crise recente vai trazer mudanças de comportamento e tal no curto prazo, enquanto ela está bem impressa na memória das pessoas, né, das instituições. Logo em seguida, eu acho que há uma tendência de afrouxamento. Eu só queria assim, acrescentar, talvez, se permite, o que o Rogério disse, o seguinte, eu tive aqui, estava no governo, na época que nós lidamos com a crise fiscal aqui dos estados, né, e em época começou a resolução dessa crise dos estados, e que foi muito importante a lei de responsabilidade fiscal, mas eu vejo aqui uma certa semelhança com a situação da Europa. Quer dizer, por que era muito tranquilo para o mercado adquirir título grego, né, sem olhar muito o que estava acontecendo com a capacidade de pagamento do seu governo, né, com a questão fiscal? Porque esses títulos geravam um bom spread sobre os títulos do Tesouro alemão, e existia, né, o Banco Central Europeu, que fazia e faz ricos, né, acordos de recompra diariamente com esses títulos, ou seja, a liquidez praticamente ilimitada desses papéis, e dá um carregamento positivo muito bom para os mercados. Isso me lembrou o mercado de dívida dos estados aqui. Está ali o Luiz Antônio Gonçalves ali, enfim, o mercado de dívida que tinha no Brasil, né, que o Banco do Brasil, né, financiava, tinha lá a Gerof, tinha outros bancos estaduais que financiavam, mas no fundo sempre tinha um Banco Central por trás dando uma liquidez, né? Na realidade se deslocava essa demanda de títulos federais para títulos estaduais e tal. Como é que isso acabou? Né? Acabou um dia tendo que se federalizar a dívida dos estados. Foi crescendo, a dívida acabou sendo federalizada. E no final, o que teve que ser feito? A lei de responsabilidade fiscal, em acordo com os estados, em que esses abriram mão de terem dívida. Né? Mas a solução foi proibi-los de se endividar no mercado. Né? Será que a solução para a Grécia, para esses países marginais aí, não mais na margem da Europa, ou países que plantam oliveiras, como se diz, é um termo melhor do que PIX, os países que plantam oliveiras, será que a solução vai ser essa, de proibi-los, né, de ter dívida, enquadrá-los aí numa lei de responsabilidade fiscal? É claro que não tem uma autoridade fiscal federal forte, né? Essa é a grande diferença.